A nossa aula hoje visa dar continuidade à relação da termodinâmica e o equilíbrio químico, parte 2. A energia livre de Gibbs, que é definida como sendo entalpia e entropia pode ser combinados em uma relação que fornece a energia livre de um processo ou reação, onde nós vamos poder calcular a energia livre de Gibbs, que é o ΔG, por essa equação, onde ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, ou pode-se calcular a energia livre de Gibbs padrão de formação da reação a partir do somatório da energia livre de formação dos produtos menos o somatório da energia livre de Gibbs de formação dos reagentes. A energia livre nos informa quanto a reação ocorrer, ser espontânea ou não. Então, nós temos aqui uma tabela onde nós temos, de acordo com a energia livre, com o tipo de reação, o efeito observado e a ocorrência da reação, nós podemos ter três opções para os valores de ΔG. Se o ΔG for menor do que zero, nós vamos ter um tipo de reação exergônica ou espontânea. Ocorre liberação de energia e, em relação à ocorrência da reação, ela é espontânea. Se o ΔG for maior que zero, ela é chamada de endergônica ou não espontânea. O efeito observado, então, que absorve energia, em relação à ocorrência da reação, é não espontânea. E quando ΔG é igual a zero, quanto ao tipo de reação, pode ser uma ou outra, tanto espontânea quanto não espontânea, o que se observa, então, é uma reação em equilíbrio dinâmico com energia mínima e entropia máxima. Em relação à energia livre e à constante de equilíbrio. Então, a relação entre energia livre e a constante de equilíbrio, por exemplo, para uma equação genérica, A mais B produzindo C mais D, nós podemos, então, determinar a variação de energia livre para essa reação a partir dessa equação, onde nós vamos ter a energia livre de formação para a reação, mais o produto da constante universal dos gases pela temperatura em Kelvin, ln liperiano, então, que é logaritmo liperiano, então, da razão entre a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Então, a partir dessa equação que nós vimos anteriormente, se nós considerarmos que a reação atingiu o equilíbrio, então o ΔG, que seria essa situação aqui, é zero. Então, rearranjando essa equação, nós teremos que o ΔG de formação, energia livre de formação, vai ser, então, determinado a partir do produto de menos RT ln de K, onde K é a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, então, pode ser determinada a partir dessa equação, no caso, onde E na X, onde E nós vamos ter, ela pode ser determinada por E na menos ΔG de formação dividido por RT. E a constante de equilíbrio, então, aqui pode ser determinada também a partir da razão entre as concentrações dos produtos pela concentração dos reagentes.
Em relação às velocidades que estão envolvidas quando se tem uma reação no equilíbrio. Então, nós temos uma reação X mais Y produzindo Z mais W, onde, quando no sentido direto, nós vamos ter V1, né, onde X mais Y produz Z mais W, nós vamos ter um V1, que é a velocidade 1, e quando nós temos a reação contrária, ou seja, Z mais W produzindo X mais Y, nós vamos ter uma velocidade V2. Aqui, então, estão sendo mostradas as relações que existem, então, entre a velocidade e a constante de equilíbrio e as concentrações. Então, V1 pode ser determinado a partir do produto da constante 1 pelos produtos, então, das concentrações de X multiplicado, então, pela concentração de Y. V2 vai ser determinado, então, pela constante multiplicado pela concentração de Z multiplicado pela concentração de W. Como no equilíbrio V1 é igual a V2, então nós vamos ter que as duas equações K1, concentração de X, multiplicado pela concentração de X, multiplicado pela concentração de Y, é igual a K2 multiplicado pela concentração de Z multiplicado pela concentração de W. Então, aplicando então aqui a divisão, nós vamos ter K1 dividido por K2, então nós vamos ter a concentração de Z multiplicado pela concentração de W dividido pela concentração de X multiplicado pela concentração de Y. Essa razão entre K1 e K2 vai resultar em K, que é a constante de equilíbrio, cujo valor, então, vai ser determinado a partir da razão entre a concentração dos produtos, aqui no caso, a multiplicação entre a concentração de Z por W, pela concentração de W, dividido, então, pelo produto da concentração de X pela concentração de Y. Então, matematicamente, a constante de equilíbrio é definida como o K&Q, definido como sendo a concentração, a razão entre o produto da concentração dos reagentes, dos produtos, Z, a concentração de Z multiplicado pela concentração de W, dividido, então, pela concentração de X multiplicado pela concentração de Y. O equilíbrio químico, então, envolve reações químicas, que são processos onde substâncias interagem para formar outras substâncias, que apresentam propriedades diferentes das que reagiram. Toda reação química tende a um estado de equilíbrio dinâmico, e a composição no equilíbrio determina quanto do produto podemos esperar. É muito importante conhecer as relações termodinâmicas de maneira a manipular os resultados de uma reação. Esses aspectos têm considerável relevância econômica e biológica, pois o controle do equilíbrio químico afeta o rendimento de produtos nos processos industriais e as células vivas esforçam-se para evitar o declínio no equilíbrio, respectivamente. Constante de equilíbrio, o significado de constante de equilíbrio. Então, nós temos uma figura aqui onde os quadradinhos azuis significam reagentes e os quadradinhos amarelos significam produtos. Então, aqui no início da reação, nós temos praticamente só reagente, já que praticamente ela está praticamente toda preenchida da cor azul. Então, nessa situação, nós vamos ter uma constante de equilíbrio igual a 0,01.
Nessa situação, aqui nessa terceira situação, nessa terceira figura, nós temos então o recipiente praticamente todo preenchido com produto e somente duas unidades de reagente. Então, nesse caso, a constante de equilíbrio é igual a 100. E quando nós temos um processo em equilíbrio, numa situação de equilíbrio, uma reação em equilíbrio, nós vamos ter a constante de equilíbrio igual a 1. Isso significa que a quantidade de reagentes é igual à quantidade de produtos. Aqui nós temos então as relações da energia livre de Gibbs em relação à constante de equilíbrio e a tendência da reação. Quando ΔG for menor do que zero, a constante de equilíbrio vai ser maior do que 1, os produtos são favorecidos, ou seja, a reação ocorre no sentido direto, reagentes, produtos. Quando ΔG for igual a zero, a constante de equilíbrio é igual a 1. Nós temos a reação em equilíbrio, aparentemente parada. E quando ΔG for maior do que zero, nós vamos ter uma constante de equilíbrio menor do que 1. Os reagentes são favorecidos, a reação ocorre no sentido inverso, ou seja, no sentido produtos-reagentes. Aqui, então, mostrando a relação da termodinâmica, então, com o equilíbrio químico. Então, aqui nós temos, de novo, mostrando os três enunciados das 3 leis relacionadas às leis da termodinâmica, ok? E o equilíbrio químico vai estar relacionado, então, com a primeira e a segunda lei, que justificam, então, a respeito da espontaneidade de um processo, tá? Gerando, então, as equações, relacionando as equações, na qual a energia livre de formação vai ser igual ao ΔH de formação menos T ΔS de formação, ou pode ser determinada pela energia livre de formação da reação, como a partir do somatório da energia livre de produtos menos o somatório de energia livre de reagentes. Na verdade, o equilíbrio químico ele vai nos informar a respeito dos processos, se ele é um processo espontâneo ou se ele é um processo não espontâneo. Como é que a gente calcula, então, as propriedades termodinâmicas? Então, para calcular as propriedades do tipo ΔH, ΔS e ΔG, serão usados os valores para cada uma das propriedades termodinâmicas de cada substância no seu estado físico, de acordo com a equação termoquímica. Lembrando que a equação termoquímica é a equação química onde se encontram os compostos que fazem parte da reação com seus respectivos estados físicos. Estes valores são encontrados em tabelas de dados termodinâmicos. No caso, o que nós vamos utilizar, ele se encontra, então, no apêndice 2, dados experimentais do Atkins, Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente, 7ª edição, da editora Bookman, de 2018, que está disponível, então, nesse link na minha biblioteca. Então, a partir dessas tabelas, então, são encontrados os valores de massa molar, de entalpia de formação, de capacidade calorífica molar, entropia molar, energia livre de Gibbs de formação. Na tabela, tais informações são apresentadas primeiramente para substâncias inorgânicas, das páginas A9 a A13, e nas páginas A14 a A15 são dados, então, para substâncias orgânicas. A partir da equação termoquímica, usam-se os valores de cada propriedade para calcular as energias envolvidas.
entalpia, entropia, energia livre para a reação química. Não esqueça, quando for representar a equação termoquímica, indique o estado físico dos átomos, moléculas ou íons, para que localize a informação que precisa na tabela de resultados termodinâmicos. Os produtos são, então, glicose e oxigênio. Então, nós vamos ter o ΔH da glicose mais 6 vezes o ΔH do oxigênio. Então, sempre o coeficiente estequiométrico vai ser multiplicado pelo ΔH relacionado, menos o 6, que multiplica, então, o ΔH de formação do CO2, mais 6, que multiplica o ΔH de formação da água. Então, resolvendo o cálculo, ok? Todas as substituições. Lembrando que aqui, no caso, o oxigênio, ele se encontra no seu estado natural, no seu estado que ele se encontra na natureza. Portanto, o ΔH de formação vai ser 0. Efetuando todos os cálculos, as somas e subtrações que fazem parte do cálculo, nós vamos ter um valor de ΔH de formação para a fotossíntese de mais 2.808,04 kJ por mol. Como é positivo, significa que nós vamos ter uma reação endotérmica. E nesse caso, como ela é endotérmica, ocorre absorção de calor. Agora, para calcular o ΔS, então o ΔS pode ser calculado a partir então do ΔS de formação da reação, que é calculado a partir do somatório do ΔS de formação dos produtos, menos o somatório do ΔS de formação dos reagentes. Então, aqui nós vamos ter os produtos, tá? A entropia de cada um dos componentes dos produtos, multiplicados pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, menos a entropia de cada um dos respectivos reagentes, multiplicados pelos seus respectivos coeficientes. Aqui, então, as etapas do cálculo e o ΔS, então, de formação para a fotossíntese tem um valor de menos 259,06 Joule por quilo por Kelvin vezes mol. O ΔG, ele pode ser obtido de duas formas. Ele pode ser obtido a partir do ΔG igual ao ΔG de formação, igual ao ΔS de formação, menos T ΔH de formação, menos T ΔS de formação. Tá? Então, fazendo as substituições, ok? Se determina, já que ΔH e ΔS foram determinados anteriormente nos cálculos anteriores, ok? É só fazer a substituição e, nesse caso, então, nós vamos ter aqui o valor do ΔG de formação para fotossíntese vai ser, então, 2.885.239,9 joules por mol, ou, convertendo para quilojoules, nós vamos ter 239 quilojoules por mol. Então, nesse caso, o ΔG é maior que 0, a reação ela é endergônica ou não espontânea.
A outra forma, então, de calcular é a partir do somatório dos ΔG de produtos menos o somatório do ΔG dos reagentes. Então, se calcula da mesma forma como mostrado anteriormente, se leva em consideração os coeficientes estequiométricos, que são multiplicados para cada um dos componentes relacionados aos produtos e aos reagentes, e, finalmente, o ΔG de formação da fotossíntese terá um valor de 2.878,94 kJ por mol. O ΔG, então, maior que zero, confirmando que a reação ela é endergônica. Então, importante aqui nesse caso, como o ΔG é maior que zero, a reação é não espontânea, ou seja, endergônica, e por esse motivo a fotossíntese necessita da luz solar para ocorrer.